ao judaísmo e cristianismo, podemos considerar que ambas as religiões são de elevada importância no contexto religioso. O cristianismo, por ser a religião com o maior número de fiéis, de adeptos, com cerca de 30% dos seus adeptos no mundo pertencem ao cristianismo, e ao judaísmo pelo fato de ser a primeira religião monoteísta e também uma das religiões mais antigas no mundo hoje. Então, sempre se perguntam quais são as diferenças entre o judaísmo e o cristianismo. Vamos lá tratar algumas delas. Sobre a origem do judaísmo, ela está na pessoa de Abraão, pois Abraão ele recebe uma orientação para sair do meio dos seus parentes, seus familiares, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Então ele segue caminho à Mesopotâmia, e da Mesopotâmia ele vai então até Canaã, se alicerçando do lugar aonde Deus lhe mostrou que seria justamente a terra onde Deus prometeu que lhe daria. Concernente aos profetas ou aos livros sagrados, o judaísmo ele se espelha em Moisés. Moisés foi aquele que recebera de Deus o Decálogo, os 10 mandamentos, e também ele é o escritor da Torá, ou os primeiros 5 livros sagrados da Bíblia, conhecido também como Pentateuco. Os judeus, além da Torá, como seus livros sagrados, ele mantém também a Taná, que compõe os livros históricos, que contém os livros sapienciais e também os livros dos profetas. E eles também mantêm o Talmud, que seriam então as tradições orais. Então esses são os manuais sagrados dos judeus. Algo interessante na educação judaica é conhecida como Bar Mitzvah. Quando o menino, aos 13 anos, ele deveria se apresentar e ele seria sabatinado então acerca da Torá e também das tradições. Apresentando nessa sabatina a Torá mais as tradições, ele seria considerado então o filho da lei, e ali ele adquiriria a maioridade. Isso era aplicado também nos dias de Jesus. Concernente ao povo judeu, o povo judeu passou por algumas dificuldades. Eles estiveram 430 anos como escravos no Egito, na contemporaneidade de Moisés. Eles tiveram 70 anos escravizados na Babilônia, e também na nossa era, no ano 70, eles foram expulsos da sua terra, e eles só retornaram simplesmente em 1948. Então nós observamos que os judeus passaram então por momentos de grandes dificuldades na sua história, porém se mantiveram na sua cultura, na sua religiosidade. E daquilo que daquilo que restou no grande combate no ano 70 foram então os muros das lamentações, onde os judeus eles se reúnem para realizar as suas orações. Quanto ao cristianismo, o cristianismo mantém os livros sagrados do judaísmo, como a Taná, mas ele agrega também os evangelhos, que conta a história e a vida de Jesus. Ele agrega também algumas cartas, como de Pedro, Paulo, Tiago e João, que eram cartas que davam orientações ao início da igreja. Nós temos também, de aplicação dos cristãos, o livro de Atos dos Apóstolos, que conta o início da igreja, como também uma última revelação chamada e conhecida como o livro do Apocalipse. Dos ambientes mais visitados pelos cristãos em Jerusalém é o túmulo de Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus ele ressuscitou ao 3º dia, e também o início da história da igreja, ela inicia-se
praticamente 50 dias após a morte de Jesus. O início do cristianismo não foi algo muito fácil, passaram por várias perseguições. O próprio imperador Nero expulsou não somente judeus, como também houve chacina dos cristãos. Os cristãos foram submetidos a verdadeiros espetáculos, mortos, muitas vezes em cruzes, e também eles foram vistos por Nero como aquele que teria incendiado Roma. Embora que na Idade Medieval o cristianismo tivesse assim um nível de elevação e um nível também de poder até mesmo sobre os reis de Portugal e de Espanha. Pergunta-se, há possibilidade de que haja paz entre as religiões? Vejamos, um ponto de congruência, divergência entre cristianismo e judaísmo é a pessoa de Jesus. Por quê? O judaísmo não acredita que Jesus ele seja o Messias prometido nos oráculos então dos profetas. O cristianismo já abraça esta condição como Jesus, ele nascido em Belém, ele representaria e teria então todos os indícios de que ele seria o Messias. Então o cristianismo o entende como filho de Deus. Concernente à pergunta se há possibilidade de que haja então esse diálogo religioso entre as religiões, uma vez que o judaísmo ele compreende que ele seja uma religião para trazer, através do judaísmo, a paz para as nações, e o cristianismo seja uma religião que ele apregoa nas suas campanhas a paz, a fraternidade e o amor para com os pobres, nós entendemos que cada vez mais há indícios de que haja diálogos para que ambos, tanto o cristianismo como o judaísmo, venham cada vez se aproximar mais de diálogos que possam facilitar esse convívio entre as partes.